Certinho. Olá, boa noite. Tudo bem? Estou vendo as pessoas entrando já. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos fazer uma respiração bem rápida hoje, tá? Igual nós fizemos ontem, só para a gente se colocar presente aqui agora, nesse momento, que hoje o que a gente vai falar de tema, algo muito importante é essa percepção de si mesmo, do nosso corpo, do estado presente aqui agora. E a respiração é o que nos permite sentir, né, todas as sensações, tudo aquilo que o corpo nos dá, né, de prazer, de ser, de sentir. Então, eu vou pedir para que a gente possa fechar um pouquinho os nossos olhos, né, e respirar daquela forma consciente, circular, sem paradas. Vou pedir para que todos respirem pela boca. Eu inspiro e expiro pela boca, trazendo a respiração no mais alto do pulmão, tá? Não com o abdômen, não diafragma, mas assim, pulmão, tá bom? Vamos lá, fecha os olhos. Isso. Podemos ir lentamente, abrindo os olhos, relaxando, mexendo o corpo. Busca sentir toda a sensação. Toca no teu corpo. Isso. Bom, hoje o tema é a potência da sexualidade. Então, né, vamos dar continuidade de onde parou ontem ou já vai pegar um pum? Eu sinto que a gente já pode dar andamento, certo? Mesmo porque esse tema, até quando eu vou entrar agora, né, do passo que a gente vai dar juntos agora, já entra a parte sistêmica, então eu acho que a gente vai dar uma continuidade, eu acho que isso faz sentido, certo? Então, novamente, que eu vi que outras pessoas foram entrando, boa noite, tá? Hoje é o nosso terceiro dia de jornada. Hoje a gente vai falar sobre a potência da sexualidade. E quando a gente vai falar de sexualidade, eu vou trazer vocês um pouquinho lá na nossa infância, tá? Por que na nossa infância? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, né? Quando a gente lançou essa jornada, quando a gente começou a colocar alguns vídeos falando de relacionamento, sexualidade, espiritualidade, algumas pessoas nos procuraram e a gente entende a questão de querer resolver o problema do aqui e do agora, de hoje, né? Mas eu quero que vocês entendam e que vocês sintam, e isso a gente já está recebendo alguns feedbacks, que a gente precisa olhar da onde tudo iniciou, tá? Então, é por isso que quando eu estou falando, por exemplo, da sexualidade, não tem como eu não falar da nossa infância. Por que da nossa infância? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a educação sexual que foi nos dada, tá? E isso vai de família a família, de cultura a cultura, tá?
E quando eu trago isso para vocês, eu vou pincelar algumas coisas, e se vocês puderem ir comentando, porque daí eu posso ir dando exemplos também, que sejam bem próximos a vocês, tá? Então, imagina a gente quando criança, imagine vocês crianças, tá? E o que foi passado para vocês sobre sexualidade, sobre o corpo de vocês? Primeiro, para dizer que sexualidade não tem nada a ver com sexo, tá? Então, até o nome das nossas partes do corpo não se é falado. Então, nos ensina que é perereca, que é o piu-piu, que é peru, não encosta. Não, isso não, gente. Isso já vai na parte do machismo, né? Do que é passado para os homens. Mas se é falado outros nomes, e não se fala vagina e pênis, que é um nome. E aí a gente vai falar, nossa, parece uma coisa tão boba, tão pequena. E não é, porque parece que é tudo muito pequenininho, tudo muito escondido, tudo muito feio. Então, não se toma banho, às vezes, perto do pai, quando é menina. O menino também acaba tendo algumas resistências. A mãe, na hora de tocar, sabe? Toca com uma coisa meio que... O pai, na hora de trocar a fralda... Tem pai que não troca fralda de menina. Exato, porque não vai encostar. Então, todos esses preconceitos, essas travas, a gente, dentro da constelação, existe um porquê, existe uma explicação, uma questão histórica de cada família, entende? De cada região, de cada país. Então, a gente começa a entender tudo isso, tá? Muito bem, nós como crianças vamos aprendendo tudo desta forma, meio que pisando em ovos na maioria das vezes, né? Não se deixa, por exemplo, a filha com os irmãos mais velhos, muitas vezes, ou com os priminhos, sabe? Existe essa questão porque não se é explicado, não se é falado, né? Existe até uma situação muito constrangedora, muitas vezes, de quando os nossos filhos começam a descobrir o corpo e perguntam assim, por que o meu pênis... Eles não falam pênis, né? Mas, por que o meu pênis está durinho, mamãe? E agora? O que eu vou falar para ele? Né? Quando a filha começa a descobrir o corpo e o peitinho começa a crescer e tal, ela fica meio envergonhada e, mamãe, tá doendo. Ai, filha, é assim mesmo, né? Quando se é falado. E aí, a grande questão, principalmente das mulheres, a menarca. A primeira menstruação. Que nada nos é explicado. Simplesmente acontece e a nossa mãe, com tudo que ela sabia fazer naquela época, ela vai nos dar um absorvente. E quantas histórias a gente tem que se colocou até o absorvente do lado contrário, né? Da cola, porque não é explicado, parece uma coisa tão óbvia, e não é óbvio. E o que a gente escuta muitas vezes é assim, ela menstruou, agora você pode engravidar, agora você é mocinha, cuidado, é sujo, você não vai poder brincar nesse dia quando você estiver desse jeito. Se você está irritada, não se explica. Enfim, nada nos é explicado. Porque também os nossos pais, os nossos avós, na maior parte das vezes, não souberam, não passaram por isso, não explicaram para eles sobre isso. Principalmente para as mulheres, nesse caso. Então, vai se passando, né? E aí, nós mulheres, principalmente, temos a ideia de que o nosso sangue menstrual é sujo, é feio, é nojento, ai que saco, eu não vejo a hora de parar de menstruar, ou senão eu tomo um anticoncepcional e vou me entupindo assim de hormônios para não menstruar mais. E na verdade, quando a gente faz isso, a gente está cometendo um abuso,
um estupro com o nosso próprio corpo. Porque a menstruação, ela nada mais é que potencializar a vida que nós podemos gerar. Ela corre dentro de nós como potência, como criatividade, como a parte onde a gente está mais plena quando a gente tem o entendimento do nosso corpo. E nada disso nos é explicado. E quando a gente começa a pesquisar um pouquinho, a entender um pouquinho do nosso corpo, a gente começa a ver que realmente o que antecede a menstruação, os nossos hormônios, eles estão completamente em ebulição. Então, isso faz com que a gente fique mais irritada, mais introspectiva. É o momento da gente virar. É como se a gente tivesse que entrar numa caverna. E a gente fica ali. Não é momento da gente tomar nenhuma decisão. Não é momento de discutir nenhuma relação. Porque os nossos hormônios estão mudando. Sabe? E aí a gente sai dessa conotação, tá de TPM. E não mexe com ela, porque tá daqueles dias. E a gente começa a ter a compreensão que naquele período é pra gente entrar quietinho. É como se a gente precisasse se recolher. E a gente começa a observar, quando a gente começa a conhecer o nosso corpo, que até que as mulheres que têm muitas cólicas e tudo mais, que isso diminui. O nosso fluxo, ele corresponde muito a como foi o nosso mês anterior. Então, se o nosso fluxo vem muito forte, mais intenso, é porque o nosso mês foi bem intenso. Quando ele vem mais clarinho, mais leve, é porque a gente está conseguindo ter essa fluidez. Então, isso é conhecimento do nosso corpo. Muitas vezes as mulheres ficam muito excitadas nesse período, e aí nos é ensinado que não se pode ter relação, né, que é sujo, que é nojento, e aí o nosso fluxo também diz isso para nós. Cada um com o seu momento, tá? O que a gente vai observar também é que na puberdade é o grande ápice da nossa sexualidade, tanto do feminino quanto do masculino. E aí eu vou trazer um pouquinho do feminino, o Xande vai falar um pouquinho do masculino, para que a gente possa trazer essa sexualidade. O que acontece? Aonde nós aprendemos a sexualidade? Diante dessa educação da infância, depois na adolescência, no início dessa adolescência e no boom da puberdade. A gente aprende com as amigas, filmes pornográficos, brincadeiras, sempre alguma experiência com o seu primeiro namorado, alguma coisa assim, ou com o rapaz que você está ficando, que normalmente não tem nenhuma experiência. Vem a questão da nossa educação familiar, da nossa educação religiosa, que tudo é errado, tudo não pode, porque se não é falado, não se pode trabalhar sobre isso, conhecer sobre isso. Que não é falado da forma errada, né? É falar, não pode, desde criança, não tira a mão daí. Tira a mão daí, não fecha toca. essas pernas, né? Não senta de perna aberta, menina. Então, assim, menina, quando começa a usar saia, tem que fechar a perninha, cuidado. É sempre muito, 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 né? E aí, quando a gente vai nessa puberdade, a gente percebe quantos abusos todos nós passamos e muitos cometemos. Quantas de nós mulheres fomos abusadas e a gente não tinha consciência que aquilo era um abuso? Porque não nos foi ensinado de que só toca no meu corpo quem eu quero, só faz desse jeito quando eu permito. Não porque é uma questão egóica, mas é uma questão que o meu corpo é um templo divino. O meu corpo, existe algo sagrado aqui.
E quando a gente vai descobrindo nessa puberdade, em filme pornográfico, por exemplo, eu digo que quando eu tive essa experiência, eu me perdi de mim. E aí, quando eu tinha relação com o Xande, durante muito tempo, e isso a gente já veio conversando, porque a gente trabalhou muito isso na nossa relação, eu falo que eu imitava muitas coisas do que aquelas mulheres no filme pornográfico faziam. Então, chegou uma hora que eu falei que eu nem sabia se eu gemia ou se eu estava imitando de alguém. Se aquela posição para mim era gostosa ou se eu estava imitando, porque era aquele modelo, sabe? Que foi me passado, que eu olhei, que eu aprendi. E aí, era dessa forma que a gente fazia, porque era assim que eu achava que era, né? E quando a gente começa a olhar isso com muito carinho, com muito respeito, conhecendo o nosso corpo, nos tocando, sabendo o nosso limite, a gente consegue dar passos para ou quando inicia um relacionamento, ou dentro de um relacionamento já existente, para que você possa trocar com o seu parceiro, para que a gente possa contemplar. E uma coisa que vocês vão perceber bastante, assim, que eu e o Xande a gente fala, que o nosso órgão genital, ele é coadjuvante na relação sexual. Ele é coadjuvante até para a nossa descoberta, mesmo depois de adultas, muitas mães já, quando a gente vai descobrir essa identidade. A nossa identidade, no caso de mulher, a identidade de homem, a identidade de amante, de parceira. E aí, eu vou fazer um convite para vocês, tá? Eu só preciso que vocês possam me dar um toque ali para ver se vocês estão acompanhando, tá bom? Eu vou trazer para vocês a questão dessa criança que não recebeu essa educação sexual. E se vocês se identificarem com essa criança, se coloquem em pé aonde vocês estão. E eu vou trazer aqui você adulta. E você criança. Uma de frente com a outra. E eu quero que vocês lembrem agora como foi na infância de vocês, a descoberta do corpo de vocês, se era falado alguma coisa, se vocês passaram por alguma situação, porque aqui eu atendo várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, que sofreram abusos, estupros, e quanto isso fere e marca a nossa vida. O quanto isso a gente carrega até hoje na nossa vida sexual. Na forma como a gente enxerga o sexo, na forma como a gente enxerga o nosso corpo e principalmente o corpo do outro. Quantas vezes a gente tem uma relação sexual agressiva que naquele momento é para descarregar a raiva de um abuso que aconteceu lá atrás. Quantas vezes as mulheres se submetem a várias situações sexuais para poder honrar aquela criança que foi abusada lá atrás, que está dentro dela machucada. Então eu vou convidar vocês a ficarem em pé. E se puderem pegar algum objeto e colocar no chão, como se fossem a criança de vocês. E nesse momento, vocês, como adultos, vão olhar para a criança de vocês. E vocês vão dizer assim, ó: olá, minha criança. Eu vejo você. E quando eu te vejo,
no que diz respeito à nossa sexualidade, eu te acolho, eu te recebo. E se por algum momento você não foi respeitada como criança, hoje eu te recebo, e eu te acolho, e eu te respeito. Se conectem com essa criança. Olhem para ela com todo o respeito que ela merece. E agora, a criança não sai de cena, porque é uma identidade dentro de nós. Quando a gente olha para ela com carinho, ela vem, saudável. Pegue agora você na fase da puberdade, onde tudo começou, o interesse pelos meninos, pelas meninas, pelo teu corpo, os hormônios, os toques, os conhecimentos, às vezes nem tão saudáveis. Mas olhe para essa puberdade, para essa pessoa que está na sua frente, ainda de pé. E se você conseguir pegar um outro objeto que represente você na puberdade, pegue e coloque na sua frente. E fale para você: olá, minha puberdade, eu vejo você. E quando eu te vejo, eu sei o que você passou para que hoje eu estivesse aqui. Eu sei todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos, todas as vezes em que você não foi visto e que você não foi vista, todas as vezes que não respeitaram o teu corpo, todas as vezes em que abusaram de você. Eu sei o que você sente. E eu sou muito grato, muito grata por tudo que você passou, para que hoje eu esteja aqui, como adulto, como adulta. Para que todos nós, eu na minha puberdade, eu na minha criança, possamos caminhar juntos de uma forma saudável. Eu vejo você. E independente de como foi a sua educação, a sua criação, a forma como passaram, de novo eu digo, os seus pais fizeram o melhor que eles poderiam ter feito. E eles são os melhores pais que você pode ter. E a única pessoa que pode curar e cuidar desta criança, desta pessoa na puberdade, desta adolescente, deste adolescente, é você adulto. E para isso, você precisa mergulhar aqui, ó. O adulto, ele age, o adulto, ele resolve, ele faz o que tem que fazer, com respeito, com amor, com carinho, quando isso é funcional. A criança, o adolescente e a gente na fase da puberdade, a gente espera, porque a gente está aprendendo. Então, tudo isso dentro de nós faz uma mistura danada que muitas vezes a gente não conhece, não tem entendimento. Então, olhem para tudo isso que vocês têm. E em um determinado momento a gente consegue fazer esse mergulho intenso nessa criança e nessa puberdade, para que você se torne um adulto saudável, com uma vida sexual saudável.
A gente não aceita mais viver de qualquer jeito. Essa história, essa crença de que a mulher perde o desejo sexual, não tem mais o libido, ela não gosta, sabe? Quantos casais vêm aqui e falam, olha, é nítido, as mulheres querendo a atenção do marido, do companheiro, do namorado, ou de alguém que ela queira do lado dela, às vezes ela nem tem ninguém ainda, mas ela quer ser vista, ela quer ser escutada, ela quer troca. E quando a gente atende os homens falam, ela perdeu o interesse por mim, ela não quer mais transar, ela já não olha mais para mim com o mesmo interesse, eu chego em casa e para ela tanto faz como tanto fez. E aí, isso se mistura porque, assim, o ato sexual é a comunhão mais perfeita. É a troca do sagrado mais lindo que existe. E quando a gente não tem isso de uma forma funcional e gostosa, a gente perde a intimidade com a pessoa que está do nosso lado, ou se a gente não tem isso de uma forma funcional, a gente não consegue se conectar com o outro. Então, observem isso dentro de vocês. Observe. Isso tudo também, né? Essa questão que a Beth está falando agora, dos casais, né? Muito se dá pela educação, né? Que a Beth já acabou de falar, do lado feminino, né? Que é tudo feio, tudo não pode e tal. E do masculino, do homem, né? Do menino, tem muita questão também de início, que é feio, né? Mas depois o cara tem que ser o pecador, o comedor, tem que dar conta, tem que ser o fodão, e isso também gera uma pressão muito grande no homem. Né? E também a puberdade, a questão das meninas, né? O tamanho do pênis, tudo isso é uma pressão muito grande no homem. E ele também vai atrás da pornografia. Não sei, não vou falar da parte feminina que você falou o que você quis. Agora eu só falo o que eu quero, então eu vou falar da parte masculina, que é a questão da masturbação, que é a primeira disfuncionalidade do homem, né? Depois de toda essa falta de educação sexual. Por quê? O homem, quando ele se masturba, né, na realidade, ele atrapalha todo o sistema do corpo. Por quê? O foco é sempre o pênis. Né? Aquele prazer, aquilo ali na hora e pronto. Tem muitas pessoas hoje que têm dificuldade em chegar no orgasmo de tanto se masturbar. Né? E quando o homem, na realidade, procura uma mulher, vai ter uma relação, ele procura na vagina uma mão. Você acredita nisso? Ele quer sentir na vagina o movimento, o aperto da mão. Então é isso que ele vai buscar. Então é uma coisa muito louca. Mulher é péssimo. Então é aquele sexo, aquela questão da, né, de ir, como se chama? Nem vou falar aqui. É isso, vocês entenderam, né? Então, é uma disfuncionalidade. E tendo toda a imagem do filme pornográfico na mão, e toda a sensação do errado, do pecado, de tudo isso, se torna uma questão muito ruim. Né? Muito ruim. Só que, por exemplo, para nós homens, a gente não sabe que é ruim. Entendeu? A gente vive com isso durante muito tempo. Tem muitos homens que viveram a vida inteira e morreram assim, e tem muita história por trás de tudo isso. Né? Pessoas que não chegaram a entender, ou compreender, ou saber qual é a real função da sexualidade para o ser humano. A forma que o ser humano deveria se colocar e ser, se respeitar e respeitar o outro na questão da sexualidade. Né? Então, toda essa desmistificação, ela tem que ser feita, tem que ser falada, ela tem que ser sentida. Né? O primeiro passo é esse entendimento que todos nós fomos abusados.
Isso foi abuso todo. Não existe um ser humano que não sofreu abuso. Né? Ou pelo fato de tira a mão daí, é feio. Tudo isso é abuso. Um toque, né? Na hora que chegou, com o piruzinho durinho ali, ai, sai para lá, isso é feio. Ou alguma coisa, não saber lidar com isso. Né? Repreender uma criança por uma questão, né, de toque, de sentir, né, é um abuso. Então, todos nós sofremos, não tem como. Né? E essa desmistificação, hoje, nós já adultos, entender, tomar consciência disso e começar a ressignificar a nossa sexualidade, né, que sexualidade, além do sexo, sexualidade é um toque, é o sentir, né? É o respirar, é o estar aqui, presente, aqui agora. O nosso corpo é templo sagrado, templo divino, e é o nosso portal do sentir. Sim. Né? O prazer, o êxtase, a sexualidade, nós somos frutos da sexualidade. É essa energia sexual que deu origem às nossas vidas. Como pode ser sujo? Como pode ser pecado? Ser feio. Como pode ser feio? Não é. Né? É com a cabeça que nós colocamos. Né? E para que a gente possa transformar isso, começamos com esse processo de olhar para a nossa criança. Olhar para a nossa criança, tá? E começar a entender a questão do masculino e feminino, que nós falamos ontem, vindo dos pais, né? Só que não é só esse vindo dos pais. Tem a questão do entendimento do masculino na função sexual. Peraí, eu sou homem, né? Se eu for um homem que polarizo muito no feminino, fico no feminino o tempo todo, né? Quando eu vou me relacionar, não vai rolar. Né? Na parte masculina, né, ela tem que ser ativa, ela tem que ser assertiva, ela tem que ser potente. Isso é homem, isso é masculino. Né? Isso é masculino, isso não é homem, isso é masculino. Né? Isso é essa potência, ela vem do masculino. Né? E na cama, ela tem que ter essa polarização. A mulher vive com o seu lado feminino, potente, com amor, com a profundidade do feminino, e o homem com a sua potência. Mas, né, com a consciência de que tudo isso é sagrado. E não o cara chegar dando pancada e eu só isso é denegrir, isso é abuso. Isso é estupro. Isso é... Como é que a gente faz coisa errada com coisa sagrada? Como chama? Subiu a palavra agora? Caramba, subiu a palavra na minha boca agora. Existem muitos termos, né, que a gente escuta, nós mulheres. Existem mulheres para casar e as mulheres para sair. Como assim? Né? Como assim? Que forma é essa? Então, assim, parece que a mulher, o corpo da mulher, a postura da mulher tem que estar sempre disponível. É como se a gente tivesse que provar o tempo todo que vale a pena estar com a gente, sabe? Ou a gente se incomoda do nosso corpo, da nossa gordurinha, e aí eu tenho que me fazer de difícil, ou se eu libero... É um jogo tão doente que a gente considera normal, e que quando a gente vai olhar para a busca da nossa essência, que é essa nossa grande proposta aqui, né, que foi o nosso caminho, que é o nosso caminho, e é isso que a gente está passando para vocês, da nossa essência, todo mundo é bom. A nossa essência é onde Deus habita. Então, todo mundo é bom, todo mundo é sagrado. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o Xande é, você é, qualquer pessoa é. Então, eu tenho que pedir licença. O que eu vou fazer com o corpo do outro? Eu tenho que olhar para o meu corpo e entender o meu corpo para eu poder ter a liberdade e principalmente a intimidade
de falar para o meu parceiro, de falar para a minha parceira o que é bom, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto. E só uma observação também, ter uma vida, a gente tem intimidade porque a gente faz amor com frequência, isso não é intimidade, isso é cumprir protocolo. Intimidade é conexão, é olho no olho, é entender que você está entrando no que é sagrado, tanto o homem na mulher, quanto a mulher está recebendo esse sagrado deste homem. Quantas vezes vem pessoas destruídas aqui, porque teve vários parceiros, várias parceiras, só que não tinham entendimento do que estava acontecendo. E, longe de julgamento, sabe? Porque teve vários parceiros. Não, a gente, não é nesse contexto que eu estou falando. Eu estou falando do que é sagrado para você, não do externo. Poxa, então, eles estão falando que é errado ter milhões de parceiros. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo de quando você entra na sua essência. Entende? É que, assim, né, nós agimos por muito tempo em nossas vidas de uma forma ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer, não saber, era aquilo que a gente sabia, né? E quando a gente começa um despertar para a vida, um despertar espiritual, de fato, né, uma expansão de entendimento, de consciência, muitas coisas a gente não quer mais próximo da gente. Por exemplo, quando eu estou cheio de mim, com 50% do meu pai, 50% da minha mãe, a minha evolução, estou cheio do entendimento do masculino, do feminino, né, das minhas potências interiores, entendendo o sagrado do meu corpo, eu não vou ficar atrás de prazer. Lembra que ontem, acho que foi ontem, eu falei das necessidades côncava, né? A côncava é prazer não, é receber, preciso de segurança, preciso de tudo para mim. A outra necessidade, ela é uma busca de prazer, aquela que é de troca. Então, eu estou o tempo todo buscando prazer. Quando a gente está tanto na côncava como na outra necessidade, a sexualidade é disfuncional. É de qualquer jeito. Né? É de qualquer jeito, não que eu não ligue para mim, é que eu tenho a necessidade de prazer, eu tenho necessidade que o outro venha até mim para me sentir vista. Então eu me relaciono para sentir vista, porque eu preciso, porque ele precisa. Então eu entro no relacionamento, quando eu vou sair a primeira vez com a pessoa ter uma relação, a minha preocupação é o quê? Ai, será que vai gostar de mim? Será que eu vou fazer direito? Será que eu vou dar conta? Será que... Né? A mulher com as suas neuroses e os homens com as suas neuroses, né? Que já vem de uma criação, já vem de um conhecimento todo torto, né? E uma total desconexão consigo mesmo. Né? Daí vem, mas não pode sexo casual, a gente fez uma live até falando de sexo casual. Quando você está inteiro, tá? Consigo mesmo, você não quer sexo casual. Você não quer. Você não está buscando um prazer. Você não quer um prazer a qualquer custo. Você não quer isso. Tá? Você quer se relacionar de uma forma funcional, de uma forma legal. Eu não estou falando de casamento. Só depois do casamento, castidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas esse entendimento, quando a gente vai colocando para dentro de nós e vamos vivendo, buscando esse sentir nosso, não cabe qualquer relação. Tudo que nós experimentamos, todas as pessoas que nós nos relacionamos, parte dessa pessoa fica com a gente e parte nossa vai com ela. Sendo assim, se eu me relaciono com uma pessoa qualquer, essa qualquer pessoa levou parte de mim e eu fiquei com parte dela em mim. Né? Isso é uma parte energética, isso é uma questão de alma. Né? Quando eu estou num processo, eu estou no entendimento de mim, eu chego até num nível, né, como solteiro, né, como sozinho, depois para que eu possa crescer como indivíduo, crescer como pessoa, o próximo passo é um relacionamento.
né? Daí eu vou buscar isso aí. Só que não é uma busca, eu preciso me relacionar, preciso de alguém, preciso namorar. Isso só espanta as pessoas, porque todo mundo quer se conhecer, poder paquerar, namorar, né? Se conhecer direito. Se um dos dois tem uma necessidade de se relacionar, casar, por exemplo, ficar muito com medo de ficar para titia, para titio, não, você espanta. Pula as etapas. Você espanta o outro. Então, quando a pessoa pode ver, quando a pessoa está muito necessitando de um relacionamento, querendo muito se relacionar, ou ela arruma um tranqueiro, uma tranqueira, uma pessoa disfuncional, que vai dar muita dor de cabeça, ou ela espanta todo mundo e não consegue ninguém. Né? Aquela pessoa que, quando a gente está, tanto com masculino, homem, feminino, mulher, funcional, ali, polarizado, bonitinho, sabendo fazer os jogos, né? O jogo do masculino, feminino, ela vai trazer a pessoa. Então, cuida disso, né? Desse cuidado. Por que nós estamos falando tudo isso, falando sexualidade, nós estamos voltando em muita coisa? Porque não tem como eu me conectar, até a gente está tentando trazer o mais profundo possível para dentro de tão pouco tempo, né? De jornada, né? Então, a gente precisa falar, porque tudo que a gente vai trazer depois disso, agora, né? Ela não pode ficar de uma forma sem uma base. Não pode ser raso. Não pode ser raso. Não dá para a raso. gente viver de qualquer jeito mais. Porque a gente não está em busca, ou a gente não está querendo te falar para você de uma sexualidade para ser vivida de qualquer jeito. A gente não quer falar de toque para que você viva esse toque de qualquer jeito, tá? A gente quer te mostrar, quer te passar, mas a gente quer que você viva da forma mais funcional possível, tá? Isso tudo que a gente tem para trazer. Então, por isso que a gente está voltando um pouco dessa que a gente veio de ontem, né, da polarização do masculino e feminino, dessa força interior, da questão das necessidades, porque eu tenho que sempre buscar aquela ser, né, aquela pessoa que inspira, tá? O que vem de dentro. E para isso, agora, nós podemos falar do que é a sexualidade mesmo, né, gata? Propriamente dita. Quando a gente fala de sexualidade, a Délia já falou que a gente não está falando de sexo, né? A gente está falando de um todo. A sexualidade, ela é vivida nas pequenas coisas, inicialmente. No toque, né? No elogio. Nossa, como você está gato hoje. Adorei. Tá massa. Né? Na forma de tratar com amor, com respeito, com carinho. Né? É o preparar o momento. Tá? É o respeitar, o entender o sagrado. Quando a gente falou para você pôr a mão no coração, é para entender o sagrado que bate aqui dentro. Tá? E na sexualidade, a última coisa que vai acontecer é ir progenital. É o último momento. Existe todo um processo. Quando a Déia falou da menarca, né, do sangue, do nojo, como que você vai se relacionar de uma forma plena, né, se você tem nojo? Eu vejo assim. Tá? A Déia pode até me cutucar aqui por baixo, às vezes ela cutuca assim. Mas assim, o nojo do corpo, né, até do meu próprio corpo, do corpo do meu companheiro, da minha companheira, né, isso mostra um pouco da disfuncionalidade que há em mim. Ah, sim. Esse incômodo é nosso primeiro, tá? E isso se dá porque eu tenho um sistema de crença que abafou o meu sentir de mim mesmo. Que adoeceu. Que adoeceu. Ou é um problema fisiológico que eu tenho que realmente ir lá tratar. Se eu realmente tenho um odor muito
diferente, no sentido de ruim, eu tenho que ir lá ver no médico para ver que tem algo errado, tá? E tá tudo Mas bem, né? um dos pontos, tá, do encontro, além do olhar, tudo, é usar os sentidos. 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato. O cheiro do outro faz todo sentido pra gente. O nosso cheiro, Nosso quando fala cheiro. química, Que química é essa, é né? o cheiro. Nós temos feromônios, né, que são sentidos, né, principalmente nas dobras, né, atrás aqui, na virilha, Na virilha. pescoço. E quando a gente vai fazer uma vivência, né, de sexualidade, você já sentiu o cheiro do seu marido? Não com perfume, nem creme. Não com perfume, nem creme. Você sentiu o cheiro da sua esposa? Você conhece o cheiro, né, do corpo, de todas as partes? Então, o que a gente tem que fazer para conhecer e começar a tirar de longe de nós a questão do cheiro, a questão do nojo? Começar a experimentar. Tá? Então, começa cheirando. Cheira mesmo o pescoço, né? Sem perfume, sem ter acabado de sair do banho cheio de sabonete, né? Até suadinho mesmo. Sente o cheiro, como que é. Todas as partes, cheira o corpo inteiro. Né? Isso traz conexão, isso traz intimidade. Né? E isso tira a gente do lugar de moleque, de criança. Né? A gente se coloca como a potência. Quando eu falei da potência da sexualidade, né? A potência da sexualidade vem porque ela vem de uma energia sexual. A energia sexual é a energia que gera vida, que é a potência maior que essa. É a energia que quando está de forma disfuncional, ela interfere no meu trabalho, na minha vida profissional, né, no nas minhas relações com os outros, com familiaridade com dinheiro, em todas as esferas da vida. Né? A energia sexual é importante para tudo isso. Quando eu me relaciono de uma forma disfuncional, eu jogo essa disfuncionalidade para todas as esferas da minha vida. Né? Então, eu tenho que começar a entender isso. Então, se eu não tenho ninguém, por exemplo, eu estou falando aqui do outro, né? Quem ainda não tem, pô, então eu não vou conhecer, vai. Uma das coisas mais importantes para quem não tem ainda um relacionamento, ou já tem, né? É o autoconhecimento. É eu sentir meu próprio cheiro. Eu me tocar. Eu me tocar, sentir o meu corpo, o que eu... É o autotoque. Né? Corpo inteiro. Corpo inteiro. Isso nada tem a ver com masturbação. Nada tem a ver com masturbação. Muito pelo contrário. A masturbação que impediu disso acontecer. Tá? A masturbação que levou toda o sentir sexual, toda essa potência canalizada num lugar que é totalmente, limitado. Né? Quando a gente, tanto o homem quanto a mulher, quando está limitado só no genital, o orgasmo é limitado, o sentir é limitado, tudo é limitado. E assim, eu falo para você, né, por já vir trabalhando com isso, por já ter experimentado tudo isso, né, a nossa capacidade energética, a nossa capacidade de fluidez para a vida e a nossa capacidade de sentir o corpo, quando a gente compreende, quando a gente faz ressignifica o sentir do próprio corpo, tá? Que eu não só ressignifico o que está emocionalmente, na questão da mente, eu ressignifico tudo que eu sinto no corpo, né? E passo a sentir. Quando eu falo da respiração, ela tem total sentido, ela é total necessário para todo esse sentido, que é através da respiração que eu estou aqui presente aqui agora, é só através da respiração que eu me coloco capaz de sentir aquilo, né, que meu corpo, as sensações, né, do meu corpo. Então, o homem, tá, que é muito difícil, é muito tolhido na questão do sentir, né, do chorar, do sentir mesmo, qualquer coisa. Né? Homem tem que ser homem, né? Tem que ser homem. Né? E muitas vezes
Hoje em dia, principalmente, os homens sentem muita, né, falta do masculino, né, na questão que muitos pais que não são presentes, muitos pais que são presentes, mas vêm com uma questão disfuncional no seu masculino, né, através do machismo, o pai que é mulherengo, né, tudo isso, a violência, né, hoje se educa de uma forma onde a força, a virilidade é meio deixado de lado, só que o masculino ele precisa um pouco disso, tem que ser funcional, tem tudo o seu limite, né? Mas hoje é muito, a gente não sabe, ou é muito pancada, ou existe uma ausência, né? E isso traz para o homem hoje, né, uma total disfuncionalidade nesse sentido, né? Nesse sentido, porque se ele estiver muito feminino, ele é gozado, né? Ele tira um sarro, é bullying, né? E tudo mais. E quando eu falo do homem feminino, assim, do feminino do homem, né, eu falo tanto, né, o heterossexual, do homoafetivo, né, tanto o homem e a mulher. Não é o gênero. Não é o gênero, né? Tá? É Mas porque é o que já tem dentro de nós, é o que a gente falou ontem, né? Todos nós temos o feminino e o masculino. A gente precisa trazer eles de uma forma funcional e saudável, que é uma dos nossos grandes desejos e buscas que nós temos, entende? Então, assim, por uma questão cultural, por isso que é uma sequência o que a gente está passando, né? Conhecer a nossa história. Então, conhecer tudo que isso representa, o nosso país de origem, da nossa família, a cultura. Por isso que quando eu entro, né, aqui falando da parte sistêmica, eu sempre vou trazer um pouquinho lá de trás. Porque a gente precisa conhecer essa história, o que foi passado para nós. Porque isso está aqui, ó, enraizado, tá? Dentro de nós. Então, realmente, a mulher é sim. A mulher certinha é aquela que não tem relação antes do casamento, é aquela que namorou pouco, é aquela que menos sabe de sexo, porque se ela demonstrar para o parceiro, ou casado, ou com namorado, ou a primeira vez que ela sai, enfim, se ela tem desejo, se ela fala como ela gosta, ela é considerada puta, entende? Se ela tem um conhecimento dela, ela é taxada como errada. Então, existem muitas crenças que a gente precisa entender, principalmente dentro de nós. O porquê que o externo nos machuca tanto? O porquê que a opinião dos outros nos agride? Porque essa crença está dentro de nós que também está errada. Então, é uma briga, entende? Mente, consciente, inconsciente, sentimento, corpo, necessidades, e aí fica tudo disfuncional. E a mulher se coloca a serviço. Parece que nós fomos criadas para servir. Entende? E não. Não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E só para trazer um pouco dessa sacralidade, né, no sentido como a mulher não foi criada para servir, lá na antiguidade, lá nos hindus, né, que tem uma sexualidade, veio uma sexualidade sagrada de lá, ela chamava a vagina, lá chama de Ioni. Ioni significa o portal da vida. Né? Era uma sociedade matriarcal onde não tinha guerras. Né? Então ali era tudo voltado porque a mulher era respeitada, porque é através da mulher que vinha a vida. Né? Por isso ela era mais importante. Por isso que era uma sociedade matriarcal. Né? E do homem, o homem estava ali para servir. E o peixe chamava linga, que fazia a ligação para que a vida viesse. Né? Então é através desse portal que a vida se faz. Né? Então, gente, eu queria já passar, né, no sentido de prática, né, do que a gente pode fazer, né, no sentido da sexualidade, para a gente começar a viver uma vida, né, uma sexualidade funcional. Primeiro, quem está sozinho?
Auto-toque. Autoconhecimento de si mesmo. Sentir. Só um minuto. Só um minuto. Sentir o que você é. Nós temos que tirar, na realidade, esse exercício que a gente vai, né, explicar, que é muito massa, tá? E é muito importante. Por quê? Qual que é a necessidade nossa de corpo para que a gente possa viver realmente a plenitude daquilo que é nosso, do que é sagrado em nós, tá? Então, a única forma de sentir é o corpo, tá? Estar presente e percebendo o corpo. Tudo, como nossa vida sexual foi voltada toda para a questão da genitália, tá? A gente tem que tirar o foco de lá. Só que ele está treinado, o nosso corpo está treinado a focar ali. Então, toda a energia, a partir de uma excitação, eu olhei, já vai energia ali, tá? Então, eu preciso espalhar, tirar, eu preciso enviar essa energia sexual para todo o meu corpo, né? A gente é capaz de ter orgasmo no maxilar, sabe? No músculo do braço. Sentir o orgasmo no corpo inteiro, tá? Então, quem vai querer ficar? E também faz parte, né, gente? Vamos combinar que tá tudo bem, né? Ele é ótimo também, nossa parte genital, o nosso corpo inteiro. Mas não só, né? Não só. Né? Então, eu queria convidar vocês a fazer um exercício com a gente, bem massa. Né? Ninguém vai precisar ficar pelado. Não. Tá? Ninguém vai ficar pelado. Nesse primeiro ponto, né, o que eu vou pedir hoje, tá? Se vocês quiserem, vocês fazem, se quiserem, vocês não fazem. Mas, assim, se você está acompanhado ou não, independente, não toque no genital. Tá? Não toque no genital em momento algum hoje. Tá? Ou quando você for fazer isso, se não for hoje. Tá? Eu convido para que seja o mais rápido possível. Né? Mas não toque no genital. Tá? Nós vamos fazer uma abordagem, tá? Para tirar realmente, espalhar a energia sexual por todo o corpo. O órgão sexual, o maior órgão sexual que nós temos, chama-se pele. E é um dos menos utilizados. Tá? Quem está sozinho, tá? Qual que é? Como se fosse uma pluma na ponta dos seus dedos, tá? Bem de leve, sem quase encostar. Você vai tocar o teu corpo inteirinho, menos genital. Tá? Pode começar pelos pés, pelas mãos, não importa. É bem de levezinho, tá? E no corpo inteirinho, frente, nas costas, onde você conseguir, onde chegar, bem devagar, bem devagar. E quem está acompanhado, né, quem estará acompanhado hoje, né, o toque. Leva mais ou menos, tá, o tempo de você explorar o corpo inteiro do outro, tá? Frente, lados, costas. Todos os espaços, todos os lugares, menos genital, tá? Faça isso hoje, no teu momento. Né? No momento que você puder estar sozinho, sem tempo, né? Sem pressa, simplesmente faça. E como que faz além? Não é só tocar? Não é só tocar. Lembra que eu falei dos 5 sentidos? Prepara o ambiente, tá? Lugar limpinho, tudo arrumadinho, esticadinho, né? Uma luz que seja legal, né? Para os dois, ou para quem, né, está. Até para quem está sozinho, tá, gente?
Se for necessário, não taca perfume, né? Mas o ambiente, um cheirinho bom, tá? Música, ó, né? Falamos os sentidos. Uma música, ambiente gostosa, tá? Bem tranquila. Não vai pôr sertanejo. Se as pessoas gostarem de sertanejo... Não, mas não é hora de bem. sertanejo. Sério mesmo, não é. É hora de música muito. Não é a música do primeiro dia de encontro também, não. O que ele está querendo dizer é que pode ser uma música de preferência sem palavras, sem letras. Tipo um mantrazinho, assim, sabe? O som da natureza. Porque você vai se conectar com conexão. aquilo que é sagrado. Então, tudo isso que vem de música, eu vou para o externo e vou sair de mim. Vou sair daqui agora, eu vou querer ir com pressa aqui. É sem pressa aqui. E eu vou me conectar, se eu estiver sozinha, com o meu sagrado também. Tá? A música é importante. Se tiverem comidinhas, né? Porque a gente falou do cheiro, né? Sentir o cheiro. Na hora que você vai fazer a massagem, isso é uma massagem, tá? A gente chama ela de sensitive, ou do ar, ou da pluma. Né? Busca também ir cheirando junto, né? E sentindo o gosto junto. Olho no olho. Continua olhando, né? É só olhar no olho. Só olha no olho. Né? Você olha, tá bom, vai. A respiração. Né? A respiração, tanto de primeiro um faz, depois o outro, não é ao mesmo tempo, tá? A respiração, ela tem que ser a respiração circular também. Aquela respiração que a gente faz na meditação. Ela... Sem parar. Quem está recebendo. Quem está fazendo pode também fazer, e muito legal se tiver ritmizado, né? Os dois no mesmo ritmo, né? Do que o outro está respirando, tá? E seguindo, tá? Então é isso, é luz, massa, um olhar penetrante, olhar todos os detalhes do corpo, cada pintazinha, cada verruguinha, cada pelinho, tudo, tá? E cada cheiro, de cada parte do corpo tem um cheiro diferente, né? Reconheça a si mesmo e reconheça o outro, tá? Para que você possa sentir tudo isso. E quem está sozinho, eu sugiro que possa olhar no espelho, para você ter essa compreensão do seu corpo, entende? Até para você se tocar, você vai se olhando devagar. Se der vontade de fechar os olhos para sentir. Pode ser que aconteça de quem teve alguma memória, alguma lembrança de uma sexualidade, de algum abuso, de uma sexualidade machucada e ferida, pode ser que isso venha. E aí, eu sugiro para vocês fazerem esse exercício da constelação, de chamar a criança de vocês e dar colo para ela, de chamar essa adolescente, de chamar você nessa fase da puberdade, e converse com ela, não esconda isso, não ponha para debaixo do tapete, a gente não exclui nada. Todas as vezes que a gente exclui uma fase, uma dor, uma pessoa, uma situação, mais forte ela vem dentro de nós e mais machucada. Então, se isso acontecer, vocês podem mandar mensagem, vocês podem, enfim, entrar em contato com a gente, que a gente vai orientar vocês também. Mas o que eu sugiro, faça essa experiência de quem está sozinho, na frente do espelho, se tocando calmamente, preparando tudo do jeito que o Xande falou também, tá? Prepara uma luz, se não der, vai no banheiro, se você não tem muita intimidade na sua casa, né? Se tiver várias pessoas, vá no banheiro, se toque, sinta
o seu cheiro, sinta, você se abrace mesmo. E se porventura vier alguma lembrança, ou às vezes a gente não tem a memória, a lembrança, mas vem uma sensação de desconforto, isso é um ponto para olhar com muito mais carinho. E sempre lembrando que a gente é sagrado, existe isso aqui. Então, ó, para começar, quem está de casal, tá? Vai começar com aquela de ontem, tá? Senta de frente e começa a conexão, né? Mão no coração, olho no olho, né? Daí daqui você parte para o toque. Bem de leve. Eu estou virando aqui assim, mas busca-se sempre com a ponta dos dedos. Se tiver a unha grande, aperta a unha. O homem, tá? A mulher, ela pode usar o cabelo na hora que for fazendo. Se tiver cabelo comprido, pode passar o cabelo junto, tá? Isso está ligando, né, toda a parte sensorial do corpo, da pele. Então, ela vai trazendo toda essa parte que está desligada, porque não é tocada, né, não é sentida, é sempre, né, pegada. Então, e é toda a parte do corpo, parte por parte, dedos, dedo a dedo, mão a mão, braço a braço, todos os pontos do braço, frente, costas, um braço, rosto, pescoço, orelha, couro cabeludo, tudo, menos genital. Tá? Menos genital. Daí tem outras coisas muito legais. Né? É assim, gente, você sabe, né? A gente tem só esse tempo, não dá para fazer muita coisa, né? Mas a gente vai fazendo algumas coisinhas. É muito legal você trazer, assim, frutas, né? E começar esse tato, esse sabor, né? De um boca. Servir o outro. Para né? Sentir mesmo, pra sentir. Tá? Nesse momento, trazer, né, um vinho para tomar, não para chapar o coco, mas é só para dar a liga, sabe? Para trazer esse momento. Tudo que você puder trazer, né, para te ajudar a criar esse clima, tá? A trazer esse lado da sexualidade à tona, não no sentido de coisa externa, não é para encher. De conexão, intimidade. Para você poder fazer todo esse movimento fluir, né? Dance juntos, né? Antes. Jantar depois, não vai encher a barriga, vai ficar pesadão também, que não vai rolar. Mas sempre, né? Nessa fluidez, crie esse espaço fluido, né? Harmonioso, né? E isso é curativo. Isso é curativo. Tá? Essa sensitive, essa massagem, né? E depois outras, isso é só um começo, né? A respiração, estado de presença, sentir, isso dissolve couraças, isso dissolve memórias presas, feridas, né? A cura do ser humano se dá através do corpo também, né? Ela tem o corpo duas fala vias. E ele grita, né? O corpo, ele diz isso o tempo todo com a gente, sabe? Então, assim, e de novo eu volto, para quem tá sozinho, para quem não tem ninguém, tá? Perceba, conheça o teu corpo, conheça o teu cheiro, olhe para o teu corpo como um templo sagrado e divino onde Deus habita, sim. Então é com muito cuidado que a gente se toca. É com muito cuidado que a gente recebe isso do outro. Quando a gente tem essa consciência e quando a gente sente isso em nós,
a gente presta atenção que não dá para a gente viver de qualquer jeito. A gente não aceita mais qualquer relação. A gente dá o melhor de nós para o outro. Quando eu falei do petisquinho, né? Uma coisinha assim, ó, simples assim, ó. Entende? Um vinhozinho. Simples assim. Não, escreve aí. Vai rolar? Adorei, gente. Olha os homens aí, hein? Eu imaginei mesmo. Tá bom? Aqui tá, aí tá bom? Certo, gente? Ai, que delícia! Adoro ver os comentários. Tchim também para vocês. Gente. Ó, amanhã... Né? Isso aí, minha querida. Isso aí, prepara mesmo. Amanhã a gente vem, amanhã a gente vai fazer o fechamento, né? Amanhã a gente vai trazer a questão da espiritualidade, sim, a questão da força para empreender também, né? Da profissão, que está muito ligado a toda essa força, né? Porque quando eu trago isso, me conecto com isso, com essa esfera nova, né? O meu sistema individual juntou com o sistema individual dela, a gente criou um novo sistema. Né? E quando eu trago força aqui, estou inteiro aqui, estou vivendo funcionalmente, ou seja, sem necessidade, sem prostituição, sem abusos, mas contribuindo com o outro, entendendo a necessidade do outro e vivendo essa conexão, essa espiritualidade, essa intimidade, tudo vai para frente, tá? Se aqui tá ruim, cara, tudo vai ser ruim. Tudo vai ser ruim. Tudo vai ser disfuncional. E tá? Quando a gente não está completo aqui, é muito difícil a gente conseguir um relacionamento saudável. Quando a gente se relaciona, muitas vezes é de uma forma com um amor que adoece, de uma forma doente, porque aqui não está saudável, sabe? É por isso que a gente está fazendo passo a passo mesmo. E isso fez todo sentido na nossa vida. Então, faça movimento a movimento. Tá? E aquele negócio, a gente falou, tudo isso é decisão, cara. Você pode assistir isso aqui e falar, deixar para lá e não fazer nada, não viver nada, não mudar nada, continuar sendo aquilo que você é. Tá? E tudo bem. Tá tudo bem, a escolha é tua, tá? O que nós estamos, né, trazendo, o que nós estamos levando, né, para todos, né, é essa possibilidade, essa oportunidade de crescimento, tá? Para que a gente possa sair daquele lugar de necessidade côncava, daquele lugar, né, de prazer, da necessidade, da troca, da prostituição, e ir realmente para um lugar de vida plena, tá? Onde o nosso próprio ser é aquele, tá, que vive em nós.